Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a aula é bem rapidinha, tá? Introduz mais um conceito aí a respeito de hidrostática e a gente vai começar falando do princípio de Pascal. Então, sem mais delongas, Pascal foi esse camarada aí que viveu no século aí, em 1600 e alguma coisa, né? E ele fez uma grandiosa descoberta. Ele pegou um recipiente com vários orifícios e ele decidiu submeter esse recipiente a uma certa pressão de um líquido. E ele observou que os jatos de água que saíam desse recipiente eles eram parecidos, né? Ele tinha quase que a mesma potência, em termos físicos, equipotenciais, né? Então esses jatos eles eram equipotenciais e ele pensou, deve ter alguma semelhança entre eles. Ele viu então que a pressão era a mesma aplicada em cada ponto desse recipiente. E ele evoluiu um pouco mais essa ideia, né? Então, o princípio de Pascal, ele viu que como a pressão é força sobre a área, né, em cada ponto desse líquido, né, ele teria a mesma pressão. Então, se ele pegasse a pressão, por exemplo, num ponto aqui, né, um ponto 1 e no ponto 2, ele veria que a pressão é exatamente a mesma. Como a gente já definiu que pressão é força sobre a área, então a força sobre a área de um ponto vai ter que ser igual à força sobre a área de outro ponto, né? Então ele apenas extrapolou aí um conceito matemático, que são diretamente proporcionais, tá bom? Então, à medida que eu aumento a minha força, né, eu também tenho que aumentar a área de contato, a fim de que a pressão permaneça sempre a mesma. Tá? Então, para uma determinada pressão, aumentando a força, eu tenho que também aumentar a minha área. Veja que elas são diretamente proporcionais. E se a pressão é a mesma em qualquer um dos pontos, a gente pode fazer essa relação matemática, né, entre dois pontos, que a força sobre a área de um ponto tem que ser igual à força sobre a área de outro ponto. E o interessante aqui é quando as áreas variam, né? Porque quando as áreas variam, as forças também devem variar a fim de equilibrar esse sistema matemático. Então, o que acontece? Ele usou isso daqui para aplicar num mecanismo hidráulico. Esse princípio foi aplicado aí no princípio do macaco, né? O macaco hidráulico, aquele que ergue os automóveis, né? Como que a gente faz isso? Ora, diminuindo aqui a área, eu com certeza na fórmula matemática eu teria que aumentar a força do outro lado a fim de equilibrar esse sistema. Tá? Então, se eu diminuo a área de um lado, eu vou ter que diminuir, né, a força aplicada sobre ele e o contrário. Né? Se eu aumento a área do outro lado, eu vou ter que aumentar também a força sendo aplicada sobre o outro lado. Então, essa variação das áreas, quando a gente tem os vasos comunicantes, que é o caso disso daqui, né, os vasos seriam dutos. Tudo bem? Comunicantes porque é o mesmo fluido que passa através deles. Então, quando nós temos vasos comunicantes, a pressão é a mesma em cada ponto do sistema. E aí nós podemos aplicar essa relação matemática de força sobre área em um ponto tem que ser igual a força sobre área em outro ponto. Isso daqui foi definido como sendo o princípio de Pascal. Tá bom? E o princípio de Pascal ele pode ser escrito também em função da lei de Stevin. Tá? Quando a gente tem vasos comunicantes, né? Eu gostaria que vocês notassem aqui que todos os vasos, esses vasos eles estão interligados, tá bom? Por dutos, né? Então o líquido é o mesmo líquido que passa através aí dos três vasos. Reparem que os três estão sempre na mesma altura. Por que os três ficam na mesma altura? Porque a pressão é a mesma em todos eles. E a forma que define pressão, liga pressão com a sua altura, é a lei de Stevin. Tudo bem? Para quem não se lembra da lei de Stevin, ela é dada em função do massa-gravidade vezes a altura. Então, quando a gente quer relacionar pressão com altura, a gente vai usar a lei de Stevin. E aplicando a lei de Stevin ao princípio, né, de Pascal, em que as pressões são iguais em cada um dos pontos do líquido, né, desses vasos comunicantes, nós temos essa relação mágica aqui entre as massas específicas, ou melhor dizer, a densidade, né, de cada um dos líquidos e as alturas em que o líquido chega, tá bom? Então, se eu aumento a densidade de um líquido, né, de uma parte do líquido, eu tenho que aumentar a altura do outro para que eles se equilibrem. Então, se eu tenho aqui vasos comunicantes, por exemplo, o desenho aqui em cima, e em determinado vaso aqui eu despejo um líquido mais pesado, por exemplo, mercúrio, né? Então, digamos que aqui tinha água e mercúrio. Então, nós temos aqui que o mercúrio vai ocupar a parte mais funda do líquido, né? A parte mais profunda, porque ele é mais denso, né? Então, o mais denso fica embaixo. É aquele que tem menor volume por unidade da massa. Tudo bem? Então, massa sobre volume está aqui. O mais denso fica no fundo e aquele que é menos denso boia.
né? Então a gente consegue fazer uma relação entre as duas densidades do líquido e as alturas desses elementos. Então, nós temos aqui que o líquido que é mais pesado vai ocupar a região mais funda e o líquido que ele é mais leve vai ocupar a região, né, mais acima. Tudo bem? Então, a gente consegue relacionar o princípio de Pascal com a lei de Stevens. Então, tá aqui tudo certinho. Gente, é só aplicar essas continhas em continhas matemáticas, tá bom? E guardar essas fórmulas no fundo do coração de vocês. Bom, era só isso. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a nossa live que vai ser amanhã, beleza? Valeu!